Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um Visão RS, aqui na Feira Brasileira do Varejo, com o estúdio da Jovem Pan, para falar de mais um tema muito importante. Afinal, tributos, pagamentos, impostos, tudo isso a gente vai explicar um pouco mais, vai explicar também como faz para auxiliar a sua empresa a ter mais rentabilidade e mais lucro. Mas nada melhor que o João Rocha, da RW, para explicar tudo isso, para falar da gestão de impostos, gestão de tributos, assunto que é muito importante. Muito obrigado, Arthur. Obrigado. Prazer estar aqui participando e colaborando com a discussão e tentando construir melhor um Brasil melhor para todo mundo. Aí vem uma questão muito importante. Falávamos aqui nos bastidores um pouco para entender como funciona e qual empresa pode ter direito a pagar menos impostos, a ter uma restituição, a entender um pouco mais esse ecossistema. Toda empresa tem que pagar o imposto correto, o justo. Sim, o justo, né? Certo. Hoje existe no Brasil dois tipos de dores que são resolvidas por praticamente boa parte do nosso mercado, que é a dor ruim, o empresário que acumulou um passivo fiscal, deixou de pagar os impostos por um período e pode socorrer e utilizar o Instituto da Transação Tributária, que foi criado em 2020, visando reduzir os juros, as multas e os encargos que incidem sobre o débito tributário. Para quem não sabe, existe multa de mora de 20% ao mês, correção monetária pela Selic, e quando é inscrito em dívida ativa, mais o acréscimo dos encargos legais de 10%, foi para a execução fiscal, vira 20%. Então, assim, boa parte do passivo acaba sendo majorado para as obrigações, pelos consectários legais, que a transação tributária pode reduzir. E outra parte é voltada àquela dor que a gente chamava dor boa, aquele cara que pagou o imposto a mais, porque eventualmente não sabia daqui a pouco, não sabia de alguma particularidade, de alguma instrução normativa ou alguma portaria que venha a dar um tratamento diferenciado para o produto que ele vende. Ou daqui a pouco, por algum motivo, ele não tinha uma assessoria para explicar para ele, ou então o trabalho dele... Vou dar um exemplo que eu recebo muito dos empresários, né? Muitos pagam diversos boletos, nem sabem que estão pagando, muitas vezes. Só, quanto tem que pagar nesse final do mês? Aí tu acaba pagando. Claro, recebe a DARF ali no final do mês, do departamento contábil, né? As contabilidades, eles não tem como, é impossível exigir que eles tenham o nível de eficiência necessário para poder dar conta da escrituração contábil, que é muito complexa no Brasil, com transmissão de FD, ECF, elaboração de demonstração financeira e ainda ter que se atentar às particularidades de cada segmento que eles atuam, né? Então... E é legal, João, se tu me permite colocar aqui, para você que está nos assistindo e vai nos assistir, que tem essa diferenciação, né? Cada ramo de atuação tem uma diferenciação. Aí vamos entrar na questão dos impostos, do modelo da sua empresa também. E acho que aí vem uma outra dúvida, né? Qual momento eu devo trocar, eu devo evoluir e o que eu devo pagar ou não? Olha, a parte tributária hoje no Brasil é muito complexa. E a gente, pelo nosso posicionamento, optamos por não sermos como se chama de one-stop shop. Sim. Quando se posiciona como one-stop shop e tu busca um nível de excelência no serviço prestado, se espera de ti naturalmente que todas as demandas que surjam sejam correspondidas, sejam atendidas à altura. Então, a RW ela fez 2 produtos, envelopou os serviços em produtos e eles apenas comercializamos. São a transação tributária e o compliance, que é a auditoria fiscal, que busca mapear os créditos pelos impostos pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Quem é o nosso cliente? Quem tem passivo fiscal ou quem tem algum interesse em buscar passar esse scanner aí nos últimos 5 anos da empresa para ver uma análise, né? Fazer uma análise, exatamente. Aí vamos para uma outra pergunta. Esta análise, em que momento eu sei que eu posso fazer essa análise da minha empresa? Todo mundo pode fazer. Diferente qual CNPJ? Indiferente qual CNPJ. É claro que alguns regimes de tributação, alguns segmentos vão ter mais favorecimento, não digo nem favorecimento, né? Porque quando se localiza, se identifica um crédito, é uma notícia boa, mas significa dizer que o empresário pagou a mais nos últimos anos, né? Então, alguns regimes e algumas particularidades de cada segmento vão favorecer com que incongruências sejam mapeadas. Certo. Mas todos podem procurar. Por exemplo, agora, a RW não cobra nada. Sim, vou lá, eu CNPJ, certo? Perfeito. Vou pegar a RW, João, vamos fazer um negócio,
verifica aqui os meus impostos. Perfeito. Você vai pegar meu CNPJ e tu vai fazer um estudo. Vamos baixar todos os documentos dos últimos 5 anos, notas fiscais, obrigações acessórias, verificar a operação. Porque não basta só tu olhar o produto que tu vende, o NCM, tem que ver também e observar a destinação do item. Por exemplo, produtos fármacos de medicamentos, produtos de beleza. Certo. Para uso humano, vai imposto. Ok. Para uso veterinário, às vezes, em alguns tipos de produtos, tu pode aproveitar o crédito na entrada. Então, tudo isso... Muitas vezes o empresário nem sabe isso. Não, ele não tem que saber. Claro. Ele tem que saber empreender e construir Brasil. Tá. Então, todos podem fazer, nem todos vão ter uma boa taxa de sucesso. Essa é a verdade. Isso é muito importante. Ou seja, todo mundo pode usar a ferramenta, a inteligência para fazer. Claro. E deve fazer. Porque o cenário macroeconômico hoje do Brasil, como a gente estava falando, Arthur, com o custo de capital muito caro, com o custo de oportunidade também muito caro, investimento na operação, ele acaba ficando um pouco desfavorecido em detrimento da margem. A lei do mercado esse ano é margem. Muito se fala, não só a parte fiscal, mas a parte operacional, com inteligência artificial, que está muito em alta hoje em dia, buscando automatização, eficiência de processos, e a parte tributária não deve ficar de fora. O imposto tem que ser justo. Nem mais nem menos. A gente já paga uma carga tributária muito alta no Brasil. É verdade. Não, o imposto é o que tu mais paga hoje. Conversar contigo, pessoal, é um outro funcionário. É mais um colaborador da tua empresa. É o sócio mais ingrato que existe. Recebe antes de ti, não trabalha, não colabora em nada, e a devida contraprestação não existe, né? O serviço público no Brasil na verdade, é o que mais ganha, exato. O que a gente está falando mesmo, Arthur? Não, a questão de qualquer empresa, né, de estar querendo. Exato. O grande problema hoje que impede muitos empresários de procurarem ou de contratarem um serviço é a questão da confiança. Tem muita gente mal intencionada nesse mercado que se aproveita das altas cifras e busca se locupletar, busca fazer da fraude um modelo de negócio. Certo. Não é novidade isso, tem muitas, seguidamente, notícias da Receita Federal deflagrando operações contra estelionatários que praticam esse tipo de operação. Tem muito, né? Muito, porque em função do serviço ele ter um período de validade, se eu transmito uma PERDECOMP, a Receita Federal tem 1 ano para poder fazer. Ou seja, não vai ser na hora, né? Não é na hora. Não é na hora. Tu vai fazer o pedido, mas demora um pouco para voltar. Exato. Então, em função dessa ineficiência dos próprios mecanismos da Fazenda Pública, muitas pessoas, muitas empresas se aproveitam disso para, por 2, 3 anos, sobreviver no mercado às custas do empresário que acredita que está fazendo uma apropriação de crédito idônea e não está. Então, um diferencial da RW é que depois da contratação, antes do aproveitamento do crédito, nós apresentamos uma memória de cálculo, um laudo, fundamentação legal, para a contabilidade fazer a avalização do crédito. Discordou da RW? Olha, isso aqui nós não entendemos como devido. Perfeito, não apropriamos. Se nós mantermos nossa posição, enquanto profissionais que detêm expertise técnica, que vão trazer a solução, vamos levar para a Receita Federal. A Receita Federal vai analisar o caso, esse é um mecanismo que se existe quando se tem dúvidas sobre a interpretação da legislação tributária. Vamos analisar o caso e eles vão expedir uma SC-COSIT. Então, a Receita Federal, que vai ser o tribunal que vai avaliar a legitimidade do crédito ou não. Mas aquilo que é negado ou é declinado pela contabilidade, nós não aproveitamos. E esse é o diferencial. Certo. Porque muitos empresários têm esse receio injusto e fundado temor de que qualquer movimento que se faça venha a ser revertido ali na frente. E aí, quando isso acontece, o advogado, a empresa de suposta consultoria já sumiu, não existe mais. E a conta fica novamente com o empresário. Um ponto bem importante que tu falavas. Então, todo mundo tem esse direito, é feita essa análise. Mas da onde que o João, enfim, a sua equipe pensaram em criar a RW? Tu entendeu naquela época que existia um nicho de mercado que estava aí precisando desse atendimento e tu vem com uma solução diferente pelo teu atendimento?
A RW nasceu com a transação tributária. Eu sou advogado de formação, especialista em transação tributária. E a transação tributária em 2023, quando a RW surgiu, ela ainda era um instituto muito novo no âmbito nacional, ela decorre de uma lei promulgada em 2020, então está até hoje em processo de amadurecimento. E esse nicho de aproveitamento de crédito que nós apresentamos ao mercado através dos produtos de compliance, ele surgiu depois. Nós abrimos uma outra unidade de negócios, uma business unit dentro da RW, com pessoas com expertise para isso. Eu falo com o conhecimento que eu tenho, mas eu não sei como fazer. Entende? Então a RW nasceu com a transação tributária, atendendo contribuintes devedores com passivos fiscais que inviabilizassem a quantidade da operação, se não pela via da transação. Pois é, vou lhe fazer uma pergunta até, se não estiver correta, por favor, me corrija. Um CNPJ devedor hoje, ele tem direito a alguma coisa? Tem direito. Inclusive, eu diria que mais direito até do que o bom pagador de imposto. Né? Mas por quê? Claro, o bom pagador de imposto hoje, pagando religiosamente seus impostos, consegue um desconto de 1%, uma redução de 1% na base de cálculo da CCLL, pela lei do bom contribuinte. Tá. E o mal pagador de imposto, vamos pensar quem faz disso um modelo de negócio. Quem faz disso um modelo de negócio deixa de pagar os impostos, acumula e incide sobre os seus tributos todos os consectários legais que eu mencionei anteriormente. Só que em sede de transação tributária, pode reduzir 100% deles. Então veja, se eu declarei 10 mil reais ao mês nos últimos 5 anos e eu faço uma transação tributária e eu posso pagar apenas a obrigação principal hoje, bom, nos últimos 5 anos, a inflação no Brasil estava em quanto? 5, 6% ao ano. Sim, ela foi... Os 10 mil reais de hoje... Ela aumentou muito, né? Já não é nem mais os 10 mil reais de 5 anos atrás. Não já mudou bastante. Tu já está ganhando só de tirar toda a correção monetária, porque tu está pagando com o dinheiro de hoje ao que declarou no ano passado. Tá. E tu te financia juros Selic, que é os juros mais baratos do mercado. Se tu pegar esse dinheiro, não vai comprar um carro, não vai colocar uma piscina, mas quem faz disso uma reserva de capital para expandir e estruturar a operação, tu vai estar pagando os 10 mil reais com o dinheiro de hoje, daquilo que tu declarou no ano passado, com um faturamento que tu não poderia ter se não tivesse investido na tua operação com o dinheiro do imposto. Entendi. E todos têm acesso à transação tributária. Inclusive, empresas quanto mais endividadas, mais benesses podem ter. Ou seja, vai pagar menos juro e imposto. Vai retirar pode retirar todos os juros, as multas e os encargos dos impostos que foram acumulados em todo o período. Mas isso não seria incentivo para a pessoa não pagar? Não seria um incentivo para a pessoa pagar? Se a gente está falando de consectários legais de elevada quantia, a gente está falando de hoje de um país com uma sana arrecadatória que se fez valer nos últimos 20 anos de diversos programas de recuperação de imposto. Certo. 2009, Lei 11.941, refis do Lula. 2.996, refis da Copa. 2017, PERT do Temer. Desde 2020, a transação tributária. Isso é um incentivo hoje para o governo fechar conta e um incentivo para o empreendedor pagar o imposto dele de uma forma que ele consegue pagar. Porque com a quantidade de consectário legal que existe, quando o empresário se vê numa situação de inadimplência histórica mais longa, é impagável. Então, ou tu paga, ou tu baixa a tua empresa. Então, é o ópio, a transação tributária virou um ópio. Tanto para o empresário, que se acostumou com essas reiteradas, sucessivas ferramentas de regularização, mas, sobretudo, para o governo, que tem que fechar a conta. Isso é extremamente importante. E é uma dúvida que eu tenho, e eu creio que de muitos empresários como chegar num equilíbrio? Muito se fala hoje também da pejotização, de ter funcionários, né, agora não mais na carteira assinada. Essa arrecadação que o empresário faz hoje influencia alguma coisa? Na questão do pagamento do tributo, do recebimento? Ou, por exemplo, eu tenho menos funcionários, não tem nada a ver. Posso ser o que eu quiser, ou muda ou não? Diz em relação à carga tributária? A carga tributária é o imposto que tu paga e tu recolhe. Com certeza, com certeza. No novo modelo, eu acredito que, dependendo também de como Brasília decidir o processo que está sobrestado hoje pelo Gilmar Mendes,
em relação à pejotização e aos processos, às reclamatórias trabalhistas que buscam reconhecimento de vínculo de emprego, se isso caminhar e se desenrolar para um cenário em que ocorra mais flexibilização, aliado a um momento em que nós estamos passando no Brasil de migração para CBS e para IBS, o famoso IVA Dual, em que a alíquota padrão da tributação sobre o consumo vai ser de 28%, as empresas vão procurar cada vez mais formas de se ver livre da folha de pagamento. Se tu vai pagar 28%, é o padrão é 28%. Tá. Claro que todo mundo fez seu lobby lá. Claro, falou, né? Tem 11, 12 regimes de exceção desses 28%. O pessoal achava, simplificou muito. Não é tanto assim. Na verdade, acho que não, simplificou alguns casos, né? Exato. Agora, todo mundo vai pagar uma conta muito maior. Prestador de serviço, que antes pagava 3,65% lucro presumido de PIS/COFINS, 5% de ISS, agora vai pagar 28%. Vai pagar muito mais. Então, tu vai ter um imposto sobre tua receita de 28%. Se tu tiver uma folha de salários de 50 mil reais, tu fatura 100. 50 mil reais, tu bota 20% de CPP, tu bota 5,8% de contribuição de terceiros, tu bota mais a contribuição segurados. Claro, teu funcionário que paga. Mas vamos dizer aí, dá 25% sobre a tua folha de salários. Já dá 25 do 50 ou do 100? 25 de 50, já dá 12.500. Aí tu vai para mais imposto sobre o lucro. E RPJ CLL. Onde isso vai acabar? Não, então tu tem que eliminar para trabalhar. Claro, agora se tu pejotiza, se tu vai no contato direto, vai PJ, óbvio. É bom para os dois. Tá. É bom para os dois, porque o governo tá ficando com a maior parte de tudo. Então, isso maior influencia, sócio, né? Só que, claro, isso tem que ser sempre avaliado com risco trabalhista. Claro. Tem o que se chama de pejotização lá brasileira, que é o CLT pejotizado. Então tem que ser feito com muita cautela, pensando em todos os cenários. Na tua opinião, como especialista, tu acha que essa mudança é boa ou ruim? Ela vai simplificar muito o modelo em relação ao modelo atual, mas o peso da alíquota está muito alto. A complexidade do sistema, ela, de fato, isso é inegável, ela foi muito simplificada. Ainda existem alguns outros problemas que não se falam muito, como split payment e em relação a todo a operação realmente de como vai se dar o recolhimento do IVA Dual, mas a alíquota ficou muito elevada. Muito elevada. Vai ter todo o Brasil vai passar agora por um momento em que tudo vai ser reprecificado, tanto produtos quanto serviços, em função. E vai haver um aumento, consequentemente. Aumento em alguns casos, diminuição em outros. Tá. E é importante estar preparado para isso. É importante estar preparado. E aí vem uma outra questão que me preocupa muito, né? De que maneira o brasileiro vai se preparar. E aí vamos lá no início. Nós estamos falando aqui de um montante de valores que as empresas pagam muitas vezes a mais, tem essa restituição e quem paga a conta no final é o consumidor final. Sempre a despesa sempre é repassada, né? Mas o empreendedor, aquele empreendedor que está na dúvida, assim, vou mudar minha empresa para o lucro real, vou mudar minha empresa para o lucro presumido. Essa questão toda, né? Até para os impostos, eu mesmo tenho lucro hoje, tenho simples nacional, mas a gente pensa no crescimento da empresa, com aportes e tudo mais, ali chegar num lucro real, num lucro presumido. Como é que a gente faz essa migração, ao teu entender, e de que maneiras eu vou pagar menos e vou estar mais beneficiado? Essa migração tem que ser acompanhada de um estudo detalhado da operação. Existem segmentos que, majoritariamente, se poderia indicar um regime tributário. Certo. Transportadora, por exemplo. Transportadora, 99,9% dos casos é lucro real. Sim. Não vou cravar 100%, porque, claro, existem algumas operações que podem são diferentes, não ser tão, né? Menores também. Mas isso depende muito de empresa para empresa, do produto, do consumidor, do modelo de negócio. Então, o ideal é fazer isso com acompanhamento do departamento contábil ou de alguma assessoria, consultoria especializada nesse assunto. Para poder ter essa antecipação. Claro, só que isso aí é o primeiro layer da camada de tomada de decisão. Assim, é a primeira grau de complexidade do regime tributário, né? A gente pode ir além e fazer, por exemplo, pensar em mudanças de modelo de negócio de fato. Ou seja, mudar toda a modelagem da empresa. Exato. Forma contratual, forma de venda.
Recebimentos. Por exemplo, citando um caso aqui, né? Por favor. Todo mundo conhece o modelo de negócio hoje de escolas de inglês, por exemplo. Uhum. Escolas de inglês... Em sua maioria franquias. A maioria franquia. Muitas delas utilizam dos livros comercializados, na verdade todas as escolas, né? Utilizam dos livros comercializados uma boa fonte de receita em função da isenção de imposto. Claro, não estou falando aqui de fraude tributária, não, nada disso. Mas de rearranjos comerciais que podem ser feitos buscando alocar a energia do empreendedor no lugar em que há favorecimentos e incentivos fiscais. Então, o primeiro grau de camada, de fato, é o regime tributário, mas a gente pode avançar e, além disso, entendendo as dores que tu propõe de resolver e as soluções como elas são oferecidas para balancear e equacionar tanto a energia quanto a precificação dos serviços e dos produtos vendidos. Isso é bem importante. E aí vamos um pouco mais adiante, né? Na tua opinião, hoje, se o empresário chegasse e dissesse para ti assim, eu preciso resolver meu problema, não aguento mais pagar imposto. Troco minha empresa, mudo ou não mudo? Não aguenta mais pagar imposto, aí é complicado, né? A gente paga imposto. Porque eu ouço muito isso, muito mesmo, assim. Não aguento mais pagar imposto. Quanto mais tu cresce no Brasil, mais tu paga imposto, né? É uma verdade, né? É verdade. Então é uma resposta complicada de se dar. Principalmente porque até CLT, todo mundo paga imposto. Sim. Todo brasileiro paga imposto. De qualquer coisa, eu né? não declaro imposto de renda. Olha, tu vai comprar um eletrodoméstico no Brasil, tu vai pagar 30%, 40% de imposto embutido. Então, tu pode não estar vendo o imposto, mas ele existe. Tu não vê, tá ali na fatura, não tem. Algumas tem. Exato. Agora, quero pagar menos imposto. Bom, nós hoje oferecemos 2 serviços, que é a transação tributária. Olha, eu pago 50 mil reais por mês em parcelamentos ordinários. Eu te garanto que o payback do teu serviço de uma transação tributária, feito por uma consultoria idônea, vai ser em torno de 3 a 6 meses. Garanto isso. Não passa disso? Não passa disso. Por quê? O parcelamento ordinário ele é até em 60 vezes e é sobre a totalidade do débito. Transação tributária em até 120 vezes e sobre o débito reduzido. Então, tu vai colocar o valor que tu vai pagar para uma empresa de consultoria fazer a transação tributária, mais o valor da transação, da parcela da transação. Tu vai colocar isso frente ao valor que tu paga atualmente. Geralmente, tu vai levar em 6 meses para ter o payback. Agora, outro tipo de solução, que é o compliance, vamos ver o que tu paga mais. Existem casos até que nós entregamos o laudo, falamos, olha, tu paga mais nisso, nesses produtos aqui. E as empresas seguem pagando errado, a gente volta depois, no ano seguinte. Estão lá pagando errado. Exato. Mas por que paga errado? Porque falta um controle. Certo. Falta muitas vezes um controle da contabilidade. Porque, sem fazer nenhum juízo de valor aqui sobre qualquer tipo de profissional, mas sobre o mercado como um todo, não há um comprometimento com o resultado. O comprometimento que o empresário tem com o contador dele é com a escrituração. Sim. Então, não há nem como se culpar. Até porque não tem nem como cuidar de tudo. Quem cuida de tudo vai fazer tudo mal feito. Né? É quase como o Estado, que é um elefante de 40 braços e não faz nada. Então, claro, se espera que depois que tu faça uma auditoria, tu faça adequações para evitar que siga pagando imposto errado. Mas às vezes até isso acontece. Não há como não acontecer. Exato. E agora a questão é que nós estamos mudando o regime. Muito em breve teremos outros problemas inerentes a incertezas que circundam o cenário tributário e toda essa questão do IVA, da acumulatividade e as obrigações acessórias que vão ser alteradas, enfim, que estão abrindo uma janela de oportunidade ou encerrando uma janela de oportunidade que no Brasil não se vê há muitos anos. Quem não fizer ou quem não procurar mapear algum crédito tributário por um imposto pago a mais da sua empresa nos próximos anos, não poderá fazer novamente. Aí que tá. Isso é um ponto importante e aí eu gostaria de enfatizar. Qual é o prazo limite
a empresa, assim, nesse decorrer que as coisas estão acontecendo? Existe o prazo quinquenal do CPN. O cara, 5 anos, 5 né? anos, exato. Então não há um prazo limite. O fato é que toda apuração do imposto, toda apuração de impostos pagos indevidamente vai olhar essa janela de 5 anos. Sim. Ou seja, se eu esperar 1 ano, eu paguei muito imposto agora e tô deixando, e daqui a 6 anos eu vou querer fazer. Esse ano eu já perdi. Exatamente, o 6º ano já perdeu. Maravilha, maravilha. João, muito legal falar contigo, acho que é um assunto que vai seguir por muito mais, aí a gente vai trocar outras ideias, vou te receber também no estúdio lá da Jovem Pan para falar sobre isso, mas queria que tu reforçasse o convite agora para as pessoas que nos assistem, vão nos assistir depois também, a importância do trabalho que vocês vêm realizando. Muito obrigado Arthur pelo espaço aqui, pelo promover esse debate. Eu acredito que o Brasil hoje já está saturado de pagar essa carga tributária do patamar que está e receber os serviços que recebe. Mais do que nunca, temos que olhar para a margem e para o imposto devido. Nem menos, nem além, nem aquém, daquilo que realmente é o necessário. Se você é empresário, tem alguma dúvida, tem algum problema em relação a tudo isso que a gente conversou hoje, nessa oportunidade, se acredita que está pagando imposto demais, converse com a RW, nosso time faz um diagnóstico fiscal que na Feira Brasileira de Varejo estamos oferecendo gratuitamente para todo mundo que nos procurar. Em até 2-3 dias úteis, você recebe o diagnóstico no seu e-mail, no seu WhatsApp, numa reunião, para a gente conversar e mapear e dialogar contigo, delinear as oportunidades que existem no seu caixa e o dinheiro que está ficando na mesa. Muito obrigado, Arthur. Isso é muito importante, então eu vou reforçar o convite do João, da HomeAwise Gestão Tributária, para você que está nos acompanhando, que puder procurar a empresa também, né? Ela está com atuação aqui em Porto Alegre e também em todo o estado e Brasil. É bem tranquilo quanto a isso, né? Claro. Hoje... Não há uma dimensão, né? Não. A atuação ela é a nível nacional e o escritório fica aqui na Dom Pedro, ali na Auxiliadora. Mas quem quiser procurar, pode procurar no @homeawise.gt. Sim. Nos acionar ali pelo link, o nosso time vai estar pronto para receber vocês. Maravilha, muito obrigado. O João está aqui conversando com a gente. Você vai saber também muito mais da HomeAwise na programação da Jovem Pan número 1 aqui de Porto Alegre.